Bom, mais 1h30 de voo saindo de Xi'an, chegamos a Xangai. Xangai é hoje um modelo de metrópole à procura de um futuro melhor, de uma vida melhor. E vocês sabem como é que essa cidade tão tradicional encara esse desafio sem pisar no freio? Investindo muito alto e ficando cada vez mais moderna. Por fim, para aqueles que gostam de uma cidade movimentada, cheia de modernidade e ao mesmo tempo quer conhecer uma cultura totalmente diferente e conhecer o passado da mesma, conheça Xangai na China. Ela é considerada o futuro da China pela sua modernidade e pelo seu desenvolvimento acelerado. Porém, como qualquer cidade que cresce muito depressa, o desenho urbano de Xangai acabou ficando meio caótico. Porém, de uma coisa a gente não pode negar: a arquitetura é bastante atrevida. Esta é a Torre Pérola Oriental, Pérola do Oriente, que é uma torre televisiva localizada no distrito de Pudong, ao lado do rio Huangpu. A construção desta torre começou em 1991 e foi completada em 1995. Com seus 468 metros de altura, é a torre mais alta da Ásia e a terceira maior torre do mundo, mais alta do mundo. A Torre Pérola Oriental pertence à Federação Mundial das Grandes Torres. A torre possui 5 esferas, como podemos observar. As duas maiores têm 50 metros e 45 metros de diâmetro, respectivamente. Todas são ligadas por 3 colunas, cujo diâmetro é de 9 metros. A menor esfera no topo tem 14 metros de diâmetro. A torre tem também 3 andares de observação. O mais alto, chamado módulo espacial, está a 350 metros de altura. Os outros 2 estão a 263, o andar turístico, e a 90 metros, que é a cidade espacial. Nós estamos aqui no andar turístico. Há ainda um restaurante rotativo a 267 metros de altura. O projeto também inclui instalações de exibição, restaurantes e um shopping, além de um hotel de 20 quartos chamado Hotel Espacial entre as duas grandes esferas. A principal atividade turística daqui de Xangai é o turismo de negócios, pois a atividade econômica predominante da cidade se deve através de indústrias onde a produção chega a ser recorde, sendo o principal motor da rápida expansão da China nestes últimos anos. São vários os empresários que vêm aqui para fechar negócios, conhecer os métodos de trabalho e realizar parcerias, fora as compras que acabam se tornando baratas para quem visitar o país. Os principais pontos turísticos que visitaremos são a Pérola do Oriente, que inclusive já estamos visitando, o Templo do Buda de Jade, o bairro antigo de Xangai e um jardim estilo chinês chamado Yueyuan. Navegaremos no rio Huangpu, onde poderemos apreciar Xangai por outros ângulos. Vamos também desfilar na rua de pedestres, onde observamos diversas lojas de grifes mundiais. Aproveitaremos também para curtir a noite no badalado quarteirão francês, ponte da cidade, oportunidade em que degustaremos um delicioso churrasco gaúcho regado a Skol falsificada no restaurante brasileiro Latino. Ninguém é de ferro, né? Aproveitaremos também para visitar a vizinha cidade de Hangzhou, que fica a quase 200 km de distância, oportunidade que teremos de viajar no trem rápido que flutua sob trilhos magnéticos daqui de Xangai. Bem, cabe-nos discutir agora um pouco da política da China. Com a morte de Mao Tse-tung, o Deng Xiaoping se torna secretário-geral do Partido Comunista e se transforma no dirigente máximo.
governando o país de 1976 a 1997. O Deng Xiaoping promoveu inúmeras reformas econômicas cujo desdobramento depois de uma década foi a implantação de uma economia de mercado nos moldes capitalistas. Na década de 1990, as reformas do sistema produtivo se aprofundaram ainda mais e resultaram num vertiginoso crescimento da economia chinesa, cujas bases são os investimentos estatais e o capital estrangeiro que foi atraído para a China num volume sem precedentes na história do país e do continente asiático. De acordo com todos os prognósticos, principalmente prognósticos do estrangeiro, não da China, por volta do ano de 2030, a China se transformará na maior economia do mundo. Porém, enquanto a União Soviética se desagregava e o socialismo do leste europeu chegava ao fim, o Estado comunista chinês resistiu. Nem tudo é perfeito, né? Os dirigentes comunistas chineses mantiveram a China fechada politicamente e governam o país com base na ditadura do Partido Único. Até quando a China se manterá politicamente fechada e resistirá às pressões por reformas políticas liberalizantes e democráticas? Só o tempo dirá. A prioridade hoje ainda é gerar riqueza por meio do crescimento e não distribuí-la. Na China, a universidade pública é paga e não existe serviço universal de saúde nem de aposentadoria. Vamos agora discutir um pouco sobre o planejamento das cidades da China. Hoje o prefeito, quando assume o governo, mais do que administrar a cidade, ele é responsável pelo acompanhamento e cumprimento de metas estabelecidas pelos órgãos de planejamento urbano da cidade. Isso em qualquer cidade da China. Então, hoje já se sabe, por exemplo, que daqui a 20 anos, nessa ou naquela rua, haverá um prédio de X andares, um shopping center, etc. Mas para isso se concretizar, já estão definidos e sacramentadas as desapropriações que deverão ocorrer. O morador atual, por exemplo, já sabe que daqui a 5 anos, no lugar daquela casa que ele mora, haverá um espigão de 110 andares. E como fica esse morador? Ele é obrigado a sair? Como fica a situação dele? Bem, na época do regime comunista mais radical na China, aquela China de Mao Tse-tung, ninguém tinha residência própria. Tudo era do governo. Então, em cada casa se amontoava quase que a família toda, o morador com seus pais, filhos, netos, etc. Depois da morte de Mao, com a flexibilização do comunismo e a liberação do direito à propriedade, isso no governo de Deng Xiaoping, os moradores receberam de graça as casas em que moravam. Agora, na situação atual, em que o governo está necessitando da devolução dessas casas por questões de atender ao planejamento, a construtora tem por obrigação, para cada casa desapropriada, fornecer outras 3, cada uma com as dimensões da original, uma para o morador, outra para seus pais e outra para seus filhos, em outro local. Bom, estamos no Templo do Buda de Jade. Esse templo foi construído em 1882, mas permanece em condições perfeitas e serve de santuário ao budismo Zen. É o templo mais importante de Xangai e está decorado com 2 esculturas que têm a função de afugentar os maus espíritos. A estátua do Buda de Jade tem 1,70 m de altura e foi esculpida em um bloco único de jade. É o único no mundo que foi construído numa peça única. Seu interior é suntuoso, com decoração à base de vermelho e amarelo e panos de seda. O local é aberto para a realização de cultos e é muito frequentado. Além disso, o templo acolhe uma comunidade de 70 monges e possui um restaurante vegetariano em suas dependências.
é proibido se filmar ou fotografar a estátua do Buda de Jade. Certo? Na internet a gente consegue essa foto, tal, eu consegui a foto, mas por respeito a eles não vou colocar no filme. Ou melhor, não aguentei, terminei colocando, vou colocar assim. Bom, agora vamos organizar. Eu estou aqui todo confuso aqui, porque eu sempre ouvi falar que Buda é aquele gordo, sentado, risonho. Né? De repente chega aqui, aparece uma Buda ajeitadinha e tal. Aí dá. Vamos organizar. Bom, na verdade, Buda é um título que se dá para aqueles que conseguiram despertar para a verdadeira natureza dos fenômenos e se puseram a divulgar tal descoberta para os demais seres. Entenderam? Eu não. Que fenômenos são esses? Não sei. Se eu soubesse, eu seria um Buda. Né? Bom, o Buda não é apenas um mestre religioso que teria vivido em alguma época, né, como aquele tal gordinho que a gente falou, mas toda uma categoria de seres iluminados que alcançaram tal realização espiritual. Que realização é essa? Fica para depois. Bom, esta é a parte antiga, o que restou da parte antiga de Xangai. Então tem aqui as construções tudo bem naqueles formatos próprios chinês. Né? Então é bastante interessante, tem bastante lojas para compras, etc. É bem interessante esse bairro, é bem simpático. Aqui é o Jardim Yuyan. É localizado bem no centro de Xangai e foi criado por Pan Yundan para presentear o pai na velhice. O jardim durou 20 anos para ser construído e ficou pronto em 1559. O pai nem chegou a vê-lo concluído. Anos mais tarde, a família que era proprietária do jardim foi à falência e o abandonou.
No século XIX, ele foi ocupado por tropas armadas e durante as rebeliões foi severamente danificado. Após um longo trabalho de recuperação, o jardim, que agora pertence à cidade de Xangai, foi aberto para visitação pública em 1961. É um jardim clássico chinês com muitas rochas, pavilhões, pontes, lagoas, passagens em zigue-zague e pequenos jardins dentro do próprio jardim. O nome Yuyan significa paz e conforto, mas acredito que um pouco de paz foi perdida devido ao grande número de visitantes barulhentos como a gente mesmo. Esta aqui agora é a Rua dos Pedestres, onde estamos aqui passeando, divertindo e tal.
passando o tempo e olhando essas grifes, torcendo para a mulher não querer comprar nada. Tá feliz da vida, parece um pinto no lixo. Bom, estamos agora aqui na estação ferroviária de Xangai, onde nós embarcaremos em um trem que é um trem que flutua sobre o trilho magneticamente. É um trem que anda a uma velocidade próxima dos 500 quilômetros por hora. Então nós vamos pegar ele para irmos para a cidade de Hangzhou. É uma cidade que fica a 177 quilômetros daqui de Xangai.